cumprimento nossos amigos, visitantes que estão aqui conosco. Vocês são bem-vindos. Eu não sou membro da igreja, mas eu desejo boas-vindas. Para mim é uma alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã de sábado, numa igreja que eu tenho muito carinho, porque além de ser a igreja da família da minha esposa, é a igreja onde nós nos casamos. Então, sempre nós devemos levar na lembrança, onde estivermos, a igreja central da Igreja Europeia. Então, por isso, estamos felizes, eu particularmente estou feliz por estar aqui com os irmãos. Conversei com o pastor Fábio essa semana, nós estudamos juntos no mestrado, lá no Nasce no Rio dele. Nós somos colegas de turma. Eu disse, olha, eu vou pregar sábado lá na tua igreja. Ele, não, já me comunicaram, vai lá, Deus abençoe. E por isso estamos aqui nessa manhã de sábado. Eu vim porque é aniversário da minha esposa esse sábado, então ela veio. Nós viemos para passar essa data especial com a família, né? Por isso eu agradeço. Queridos, nós hoje vamos meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, verso 1 em diante. Hoje o texto é cumprido. Mas a mensagem do tempo dela é o mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Verso 1 em diante. Nós vamos ler por etapa, então serão apenas os primeiros versos por enquanto, e depois, ao longo da mensagem, nós vamos aí prosseguindo na leitura do capítulo 7 de Marcos. Ora, reuniram-se a Jesus, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergir. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Vamos parar por enquanto aí. Esse é um capítulo, todo o capítulo 7 de Marcos, o interessante do capítulo é que trata desse assunto da impureza. Aqui com os fariseus, depois vem a cura de um surdo e gago, e depois vem a cura de uma mulher cirofenícia. São 3 episódios que, se nós olharmos com bastante atenção, nós vamos ver que basicamente eles tratam da mesma coisa. Quem são os impuros? Quem são os puros? E o que temos que fazer para nos apresentar diante de Deus da forma como lhe agrada? Essa é, em outras palavras, a grande discussão aqui do capítulo 7 de Marcos. E o capítulo 7 de Marcos é interessante por causa disso. E nós vivemos numa sociedade que se preocupa muito com isso. Nós vivemos no mundo da imagem. E nós vimos no passado o surgimento de algo muito novo nas redes sociais, nesse mundo que a gente vive, onde é muito fácil nós construirmos uma imagem, nós fazermos uma imagem através das fotografias e tantas facilidades que a tecnologia e o mundo da comunicação hoje nos proporciona. E vimos recentemente o surgimento de um fenômeno, o tal do selfie. E o selfie não veio junto, né? Ele traz bastão de selfie. Comum hoje em todos os lugares, principalmente lugares turísticos ou grandes eventos que a gente vai. A palavra selfie, no neologismo, significa um autorretrato. Vocês sabem disso. E eu não tenho nada contra o selfie, de vez em quando até a gente faz alguns por aí.
Mas o mundo da imagem hoje nos leva a refletir e nos leva a pensar em algumas coisas. Por que as coisas acontecem do jeito que nós vemos? Então o selfie é apenas um dos truques de uma sociedade moderna como a nossa, usados para melhorar a nossa imagem. E o que vale na cultura do selfie, do autorretrato, é o modo como nos apresentamos, é o modo como nos comportamos. E a imagem, ela tem que ser perfeita. Em nossa sociedade, a imagem ganhou uma importância central, capital, no nosso modo de vida. Na imagem nós nos recriamos. Nosso selfie é construído. Mostramos aquilo que acreditamos ser o nosso eu. E o eu se torna, a partir desse momento, um imperador, um construtor. O problema é que numa sociedade onde predomina a imagem, nós nunca tivemos tantos narcisistas. Os Faces, os Twitters, os Instagrams da vida, os selfies, até mesmo as coisas mais irrelevantes que as pessoas fazem é motivo de vir a público para ganhar aí algumas curtidas, umas páginas nas redes sociais. O selfie mostra aquilo que nós gostaríamos de ser. Mas algo está errado. Essa é a discussão desse texto. Algo está errado com os seres humanos. E toda discussão gira em torno disso. Os fariseus, os escribas, entendiam que para consertar aquilo que estava de errado, eles tinham então que praticar alguns rituais de purificação. Na nossa sociedade, com aquilo que está de errado com a gente também tenta achar outras coisas para fugirmos dessa realidade que somos nós. O verso 1 diz que reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Vindo de Jerusalém. Isso aqui é emblemático. Jerusalém era a capital teológica do judaísmo. Era onde se concentrava o sinédrio, os estudiosos, os líderes religiosos. E então eles vêm de Jerusalém. Era como mais ou menos uma delegação para verificar o que Jesus estava fazendo. A irmã White diz que eram delegados vindo de Jerusalém. Ela usa esse termo, uma delegação. E eles são enviados para investigar esse Jesus. O que ele está fazendo? O que ele está falando? Qual é a sua pregação? Que mensagem? E logo, essa delegação vinda de Jerusalém, escribas e fariseus, encontram aquilo que eles gostariam de encontrar: uma falha. Qual era a falha? Os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Agora eles encontraram aquilo que eles vieram fazer. E eles olham os discípulos, veem a atitude dos discípulos, e então vai até Jesus e diz: olha, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? O interessante do Evangelho de Marcos é que Marcos escreve esse Evangelho para um público que não era do judaísmo, os romanos, os cristãos de Roma. Então, por isso que Marcos faz questão de detalhar o porquê do questionamento dos fariseus e dos escribas. Marcos, ele dá alguns detalhes. É peculiar de Marcos, porque ele escreve o seu Evangelho para um outro público. E na mente de Marcos, talvez aquelas pessoas que iriam receber o Evangelho não sabiam da tradição dos anciãos. E então aqui Marcos dá alguns detalhes. E o propósito da tradição dos anciãos nessa atitude de lavar as mãos não é higiene, não é higiene. Era puramente uma tradição religiosa, a purificação dos fiéis, da contaminação espiritual. Por exemplo, naqueles dias, a sombra de um gentio era o suficiente para um judeu se sentir impuro. A sombra de um gentio passando perto dele, a sombra de um gentio passando perto da comida de um judeu, já tornava aquele prato impuro.
numa feira, um judeu cumprimentando um gentil, o judeu ficava impuro. Então, essa impureza que os judeus adquiriam ao ter contato com os gentios era solucionada através de rituais de purificação. Então, ao voltar da rua, antes de fazer qualquer outra coisa, o judeu tinha que lavar as mãos, lavar o seu corpo. Tocou em alguma coisa impura? Tinha que lavar. O batismo por imersão se originou desses rituais de purificação. Os batismos por imersão, eles têm a sua origem mais ou menos 200 anos antes de Cristo, e eram rituais de purificação. Qual era o ritual? Um prosélito, ou seja, alguém que não era judeu, se convertia ao judaísmo, e então, para ser também aceito, além de circuncidar, ele tinha que se banhar. Então ele mergulhava no rio, onde tinha bastante água, e ele nesse mergulho se purificava. Não tinha a conotação de hoje o batismo que nós praticamos, porque quem vai dar essa conotação é João Batista. A conotação de arrependimento, de juízo, é João Batista. Mas esses rituais de purificação não existiam. E isso é muito lindo, porque Paulo vai dizer em Gálatas, né? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, de Cristo nós nos revestimos. O que Paulo está dizendo? Qual é a imagem que está na cabeça do apóstolo Paulo? É essa. Os prosélitos chegavam para se purificar, e então eles, à medida que o corpo ia entrando na água, eles tiravam as suas vestes, e eles então se banhavam naquele ritual, colocavam as vestes de volta. Então é por isso que Paulo vai dizer: quando nós somos batizados em Cristo Jesus, de Cristo nos revestimos. E assim era a prática deles. Só que esse procedimento não era um mandamento. Na Bíblia, no Antigo Testamento, só os sacerdotes, antes do seu trabalho de sacerdote, só os sacerdotes era exigido lavar as mãos, os pés de uma bacia de bronze, antes de entrar na tenda da congregação. Mesmo isso ficou muito claro. Então o ritual da purificação não era simples nos dias de Jesus. Era algo demorado, era um ritual. Não era pela higiene, mas era para se purificar. Uma outra coisa, totalmente diferente. Era um ritual que demorava muito tempo. Tinha uma quantidade mínima de água. Eles estipulavam até onde deveria vir a limpeza do corpo. E todos esses rituais judaicos, eles foram incorporados no que conhecemos na literatura judaica como os Mishnah. É uma literatura judaica que descreve todos esses procedimentos do judaísmo nos dias de Jesus. Mas isso foi criado pela tradição dos anciãos. Não está na Bíblia, não está no Antigo Testamento. E aqui vemos uma tentativa humana de simplificar um problema que é muito grave. A impureza. É esse o problema que Jesus levanta. E trazendo o problema para nós hoje, aqui no século XXI, dessa mesma problemática que Jesus viveu com os fariseus e os escribas. O que é ser um bom cristão? O que é ser um bom adventista do século XXI? Já perceberam que a religião legalista, porque elas são baseadas em ações, obediências rituais, elas aparentemente são mais piedosas? Perceberam isso? Quem estivesse ali com Jesus e vendo a discussão dos fariseus, poderia ser propenso a ficar com os fariseus. Porque na teoria eram os fariseus que estavam mais preocupados com a impureza. Em tese eram os fariseus. E quem estivesse olhando aquela discussão de fora, acompanhando, poderia ter dar alguma razão para os fariseus. Porque a religião legalista, ela tem um ar de piedade. Por exemplo, seria muito mais prático se na nossa religião ficasse mais claro algumas coisas. Por exemplo,
Cometeu um pecado? Reze tantas orações. Você errou nesse ponto? Leve isso para a igreja. Você falhou com isso? Então faça uma peregrinação até tal lugar e tá bom, para resolver o seu problema. Quer ser um bom adorador? Então ore a Deus tantas vezes ao dia. Você resolve o seu problema. Ou ajude os pobres dentro de uma sistemática, tantas vezes ao mês, dando tanto do seu salário. Seria até mais claro que a religião fosse assim. E para nós facilitaria muita coisa do que o cristianismo que nós vivemos, que às vezes é muito subjetivo. E algumas coisas parecem que não ficam claras no nosso dia a dia. Seria bom, mas não é assim. Por que não é assim? Jesus vai mostrar por que não é assim. Verso 6. Respondeu-lhes: nem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Diz-lhes ainda, jeitosamente: rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Olha só agora o problema. E Jesus aparentemente deixa aquele grupo sem fôlego, sem resposta, e deixa cada um deles numa situação muito difícil. A resposta de Jesus nos mostra algumas verdades. A primeira delas: a Bíblia está acima de qualquer tradição. Primeira verdade que a gente vê nessa resposta de Jesus: a Bíblia está acima de qualquer tradição. A palavra de Deus está acima de qualquer tipo de tradição, mesmo que seja uma tradição religiosa, piedosa, aparentemente. Segunda lição: em nenhum momento Jesus autoriza a alimentação de carnes imundas. Isso tem que ficar claro aqui. Ao contrário, ele defende a autoridade das Escrituras, inclusive de Moisés. Isso tem que ficar claro, porque muitos evangélicos, às vezes, bem intencionados, vêm diante de nós, adventistas, que sabem da nossa dieta bíblica, nós não nos alimentamos de carnes imundas, e eles vêm aqui. Jesus deixou muito claro que entra pela boca não contamina, logo ele tornou puro todos os alimentos. Mas, sendo honesto com o texto bíblico, o nível de honestidade com o texto e o contexto vai apontar e vai dizer que esse texto não tem nada a ver com a alimentação de carnes imundas. Aqui a discussão era o quê? Se alimentar, se lavar os mãos. E nós vamos ver um pouquinho dessas vivências que no texto. Mas ao contrário, Jesus enfatiza o Antigo Testamento. Ele permanece do lado da Bíblia, ele permanece do lado do texto bíblico, ele permanece do lado da palavra de Deus, e ele exalta a lei de Deus. Ao contrário, ele exalta a lei de Deus, falando do mandamento, do mandamento de honrar a irmã. Que os fariseus não estavam obedecendo esse mandamento, por uma tradição que eles criaram. Vocês sabem o que é corbã, né? Corbã era uma oferta que eles dedicavam, e a partir do momento que eles dedicavam essa oferta, eles separavam algum bem que eles possuíam, algum dinheiro. Então eles separavam: isso aqui é corbã, isso aqui é para Deus. Mas eles poderiam utilizar aquilo ali ainda no decorrer da sua vida, fazer algum uso, mas eles dedicavam para Deus, está separado. Então, quando o pai ou a mãe eventualmente precisasse, a partir de um determinado momento da vida, o filho dizia assim: pai, infelizmente não posso te ajudar, porque eu separei essa oferta para o Senhor, eu não tenho dinheiro para te ajudar. E Jesus então vai direto nessa questão assim: por causa de uma tradição, vocês anulam a lei de Deus. Jesus não é contra, terceiro, a adoração pública. Muita gente olha para esse verso e aparentemente pode dizer: olha, o que importa é o coração, o que importa não é eu estar em público adorando a Deus, porque Jesus fala aqui, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que adianta ir para a igreja,
sem o coração estar diretamente conectado com Deus, o que adianta essa adoração? Então muita gente prefere até ter uma adoração isolada da igreja, isolada do público. Não é isso que Jesus também está dizendo. Não é isso. Pelo contrário, Jesus está dizendo assim: nós devemos adorar a Deus, nós também devemos ter o nosso coração perto de Deus. O coração está longe. Isso é o problema. E é dirigida àqueles que acham que a verdadeira adoração se resume a alguns rituais e nada mais. É disso que você está falando. A verdadeira adoração é adorar a Deus toda a nossa vida, com todo o nosso coração. E isso está o nosso perigo. Porque muitas vezes a nossa adoração, ela pode parecer como um espetáculo. Ou muitas vezes nós estamos atrás de uma adoração que mais se parece com um espetáculo do que com uma adoração. E numa sociedade como a nossa, onde predomina a imagem, os grandes espetáculos, e um filósofo muitos anos antes já disse que nossa sociedade é a sociedade do espetáculo, nós corremos o risco de vir à igreja atrás de um espetáculo. E quando o espetáculo não acontece em conformidade com a nossa expectativa, nós não estamos. Não faz muito tempo, no distrito ao qual eu dirijo, sou pastor, em Capivari, não muito longe daqui, fizemos uma vigília jovem, muito tradicional no distrito. Convidamos pregadores, cantores, e alguma coisa, a cena que eu vi me fez refletir sobre isso. Uma cantora muito famosa cantou na nossa vigília. E ela cantou, se apresentou, uma moça de Deus. E depois que ela se apresentasse, lia a palavra, o pastor abriria a palavra, ia dividir o pão, a palavra, com todos os jovens ali. Mas alguma coisa aconteceu que me fez refletir. Quando aquela cantora saiu, porque ela precisava ir embora, já era mais ou menos 10, 40 da noite, a gente ia até 11h30. 40% da igreja saiu de lá. O que é ver buscar? Uma apresentação? Um espetáculo? O que nós viemos buscar na igreja? O que estamos vindo buscar na oração a Deus? Esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Certo dia, no centenário do falecimento do irmão White, do legado dela, eu trago uma ilustração pertinente também nesse tema, né? Um dia o irmão White estava pregando uma reunião de oração no sanatório adventista em Santa Helena, na Califórnia. Era uma reunião à noite e a igreja estava cantando indiferente, às vezes arrastada. Estava cantando sem coração, sabe? Aqueles momentos onde a gente canta só movimentando os lábios, nada mais. A igreja estava resmungando alguns cantos. Então a irmã White interrompeu os músicos. Ela não cantava, mas ela interrompeu os músicos, interrompeu a igreja e disse assim: irmãos, irmãs, eu ouvi certo dia o coro angelical cantar em visão. E não era dessa forma que eles cantavam, como vocês estão cantando. Eles cantavam com sentimento, com expressão. Vocês não acham que vocês podem fazer melhor? Ela falou para a igreja. E a história conta que depois a igreja entendeu a mensagem. O louvor foi especial a partir daquele momento. Amém. Como nós estamos vindo à presença de Deus. Queridos, sabe qual é a tragédia nossa como cristãos? E às vezes vimos à igreja no sábado, mas passamos a semana inteira longe de Deus. Passamos a semana inteira sem abrir a nossa vida. Passamos a semana inteira sem estudar a nossa lição, sem orar. Nós passamos a semana inteira sem servir alguém. E aí nós vimos a igreja no sábado. Não está errado, está certo, nós temos que vir à igreja. Mas às vezes estamos na igreja, mas o nosso coração está longe de Deus. É isso que Jesus fala.
Às vezes passamos assim, não queremos sem testemunhar o amor de Deus, sem ajudar alguém. Essa é a nossa tragédia como cristãos. E agora vamos caminhando para o desfecho da história, no capítulo 14, capítulo 7, agora o verso 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Também ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. A partir do verso 4, Jesus tem um diálogo à parte com a multidão e com os discípulos. Os fariseus ficam isolados. Não sabemos o que aconteceu. Se eles foram embora, ou se Jesus simplesmente se dirigiu à multidão e aos discípulos e os deixou isolados. A gente não sabe o que aconteceu. Provavelmente eles foram embora. Jesus se dirige à multidão e depois, de forma mais particular, se dirige aos discípulos e dá essa mensagem particular. E, portanto, é uma mensagem muito pessoal, para um público muito próximo. Então, depois de conversar com os religiosos, Jesus se dirige a esse público e alguma dúvida poderia ficar em relação a eles. Alguns poderiam achar: nossa, Jesus facilitou muito a nossa vida. Está vendo? Jesus deu uma lição de moral nesse grupo, que só quer rituais, que só quer uma adoração vazia. Jesus colocou cada um deles no lugar. A multidão poderia entender isso, ou os discípulos também poderiam entender. E então eles poderiam ficar tranquilos. A religião que agora Jesus está promovendo é muito fácil, é livre de todos os rituais. Ficou fácil agora? Poderia esse mal entendido ficar. E por isso Jesus se dirige de forma particular a cada um deles e fala da gravidade do problema dos seres humanos. Agora Jesus torna um problema mais difícil, não facilita, complica. Nosso problema agora não se soluciona com rituais de purificação. Agora nós temos grave. E diz o verso 19, que logo Jesus tomou puro todos os alimentos. Então alguns podem olhar esse verso dizendo assim: está vendo? Nós não precisamos mais observar esse mandamento de carnes imundas e carnes limpas. Podemos comer de tudo que vem do açougue, mas se você for para o grego, não quero me exibir, mas às vezes a gente tem que recorrer a esse expediente para a gente facilitar a compreensão. No original grego não é isso. No original grego está dizendo assim: logo ele tornou puro todos esses, incluído o pronome, esses alimentos. Quais alimentos? Aqueles que estavam sendo servidos sem. Tem nada que Jesus tornou puros alimentos lá de Levíticos 11. Não tem nada a ver. Logo, Jesus tornou puro todos esses alimentos. Irmãos, Jesus era apaixonado pelo Antigo Testamento. Jamais ele iria contradizer a palavra de Deus. Jamais. O que ele bate aqui, o que Jesus enfatiza, é uma tradição humana. Não é a Bíblia. Jesus combate a tradição humana, que distorcia a imagem de Deus na frente das pessoas, diante das pessoas. Era essa a grande dúvida de Jesus. E aqui, de forma magistral, Jesus conclui dizendo: como seres humanos, o problema de vocês não está fora, está onde? Isso. Agora faz sentido olhar à nossa volta e perguntar: o que está acontecendo com o nosso mundo? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a gente? Por que não se diz?
O problema é o coração do ser humano. O problema é o nosso coração. Por que tanta corrupção? Coração do ser humano. O que há de errado na igreja? Coração não convertido. Coração humano. E às vezes você se pergunta assim, por que eu ajo dessa forma? Por que sem pensar eu ofendo aqueles que estão do meu lado? Por que é tão difícil me relacionar? Eu mesmo às vezes me desconheço. Às vezes eu surpreendo comigo mesmo. Por que eu ajo assim? Simples. Nosso coração é pecador. E é daqui que brotam todos os problemas. Agora, vocês estão entendendo onde está o problema nosso? Onde está o nosso problema? C.S. Lewis cunhou uma expressão dizendo assim: não deixe que a sua felicidade dependa de algo que você pode perder. Nós não colocamos a nossa âncora em um lugar seguro. E é talvez aqui resida a nossa maior dificuldade. Queridos, nessa parte final eu gostaria de trazer uma ilustração. Não é minha, é de um autor que gosto muito de algumas coisas que ele escreve, Philip Yancey. No livro Perguntas que Precisam de Respostas, ele traz uma ilustração que muito identifica o mundo que nós estamos vivendo. É mais ou menos assim. Os antropólogos dizem que, e eles até encaram isso com um certo embaraço, um certo problema, que todas as sociedades humanas já descobertas creem em vida futura, creem em vida após a morte e creem em algo além, um juízo vindouro, alguma coisa nesse sentido. Todas as sociedades humanas acreditam nisso. Primitivas, sociedades espalhadas em todos os continentes, em todos os lugares do mundo, acreditam e têm alguma esperança em vida após a morte, alguma coisa assim. É claro que nós adventistas temos também essa esperança de vida após a morte, só que nós acreditamos que a vida após a morte só vai acontecer quando Cristo voltar. Mas todas as sociedades acreditam nisso, e isso deixa os cientistas embaraçados com problemas, porque de onde vem essa crença, essa esperança no coração dessas pessoas espalhadas aí em todos os lugares? Será que não é Deus colocando de alguma forma isso no coração humano? E eles não entendem isso. Então o Philip Yancey convida a gente a imaginar uma sociedade que não crê e não tem esperança. Ele convida a gente a fazer isso. E daqui começa a ilustração. Imaginemos uma sociedade que não tem esperança, que a vida se resuma a essa vida, a essa existência, e nada mais. Morreu, acabou, não pôr da terra e nunca mais vai ressurgir. Volta de Jesus, nem pensar, não vai acontecer nada, a gente vai acabar aqui dentro. Imaginemos uma sociedade assim. Philip Yancey chama essa sociedade, ele cria um nome chamado Assirema, que ironicamente é o nome, é a palavra americana ao contrário. Assirema. Eu vou usar e vou manter o que Philip Yancey está aqui falando. Assirema. Os assiremanos não creem em vida após a morte, não têm esperança no coração. Então eles valorizam a juventude. Eles valorizam muito a juventude acima de qualquer outra coisa. Já que para eles não existe vida fora dessa terra, então eles não precisam de esperança e não têm um futuro melhor. Então o esporte para os assiremanos é uma obsessão. As capas de revistas nesse mundo dos assiremanos apresentam rostos sem rugas, corpos lindos, esculturais, livros e fitas, DVDs, os mais vendidos apresentam mulheres atraentes nesse mundo, que não tem esperança. Mulheres que às vezes têm 40 anos e se parecem com pessoas de 30, 25. Naturalmente o povo de Assirema não valoriza os idosos, porque eles não têm esperança. Eles não valorizam os idosos. Eles constroem os idosos, trazem uma lembrança desagradável a esse povo, uma lembrança muito difícil. Ao contrário, os jovens sim representam alguma esperança. Assim, a indústria da saúde nesse mundo de Assirema
promove solução para careca, para rostos com defeitos, com rugas, cremes, indústria da beleza, porque eles querem camuflar o efeito do envelhecimento. Eles não aceitam o envelhecimento. Em Assirema valoriza-se mais a imagem do que a substância, do que a essência. Práticas como dietas, exercícios, construção de um corpo perfeito atingiram um estado de adoração em Assirema. É como se fosse um ritual pagão de adoração ao corpo. A compaixão, a humildade, não merecem elogios nesse mundo. A religião de Assirema, até a religião, foca somente naquilo que Deus pode dar: dinheiro e saúde. E as igrejas evangélicas de Assirema estão cheias, mas as pessoas e os pregadores oferecem promessas de reino, bens, status, vida melhor, vida mais confortável. Os crimes de Assirema são os mais bizarros e violentos. E em Assirema gastam-se bilhões de dólares para manter corpos idosos presos a sistemas de prolongamento de vida, e que ao mesmo tempo, em Assirema, permitem e encorajam até o aborto. Assirema é um mundo imaginário, não existe. Será que não existe mesmo? E será que nós, como igreja, não estamos entendendo muito o nosso redor dessa forma? Gente, Jesus toca no nosso problema, está no nosso coração. Por que as coisas não dão certo às vezes na nossa família, no nosso relacionamento? Você já olhou para o seu coração? Você já viu uma olhada para você? Você já viu que alguns problemas não surgem daqui? Isso. Nós precisamos urgentemente de Jesus. E é por isso que Jesus encerra a discussão nessas palavras. É de dentro que procedem as coisas ruins. Não é praticando rituais de uma adoração formal, mas é aqui. Qual é a solução? Um novo coração. Um novo coração só em Deus. Queridos, nessa manhã de sábado eu gostaria de convidar você a entender isso. Eu gostaria de apresentar Jesus como aquele que pode consertar o seu coração, que pode trazer um novo significado à sua vida, que pode fazer com que você entenda algumas coisas que acontecem com você, e que você talvez não se conforme, você entende que é difícil, entende que isso está prejudicando os seus relacionamentos, inclusive o seu relacionamento com Deus. Mas a partir daqui, criar uma nova vida, um novo sonho, um novo projeto. Isso e nada mais. Não quero que você hoje, com o seu coração inteiro, se arrepender de tudo aquilo que você fez, e buscar dele vida, e buscar dele perdão, salvação, uma nova chance, abandonar os pecados, abandonar os erros e entregar essa vida preciosa nas mãos de Deus. Não é agora, não é isso. Para você entender quem é você, entender que os problemas saem daqui e ter humildade de coração, ter entendimento suficiente para, com humildade, ir até Jesus e dizer: Senhor, meu coração está aqui, muda, por favor. Não é essa a nossa oração? Gente, Jesus contou no Evangelho de Marcos ali, que se o nosso braço nos faz pecar, o que a gente tem que fazer com ele? Arrancar. Se o nosso olho arranca, se o nosso olho nos faz pecar, arranca. Aí Jesus conclui essa ilustração dizendo assim: é melhor entrar no reino do céu sem braço, sem olho, do que ir para o inferno com 2 braços e 2 olhos. Engraçado que no coração não tem como fazer isso. Como é que eu tiro o coração? É proposital isso. Porque o coração
ele tem que estar nas mãos da pessoa certa. Ele tem que ser restaurado. Ele tem que ser purificado. Jesus Cristo.